volta com a legislação aplicada ao MPU, ao Ministério Público da União, e para iniciarmos o estudo do Ministério Público Federal. Atenção, dos ramos do Ministério Público da União, o que mais é cobrado, sobretudo nos concursos para servidor do Ministério Público da União, é o Ministério Público Federal, tá? E nós vamos iniciar o estudo do Ministério Público Federal. Nós vamos estudar também todos os demais ramos do MPU, tá? O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Mas deem atenção especial para o Ministério Público Federal. Se você vai fazer concurso para membro do MPF, nem diga, né? Nem precisa desse tipo de observação. Mas se você se prepara aí para concursos, né, no âmbito de servidor, atenção com o MPF. Tradicionalmente, temos mais questões relacionadas ao MPF do que com relação aos outros ramos do Ministério Público da União, tá? Então vejam só, artigo 37. O Ministério Público Federal, enquanto ramo do Ministério Público da União, atua perante quais órgãos do Poder Judiciário? Perante quais justiças? Nós já estudamos isso na própria Constituição, vejam só, tá? Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções. Inciso 1º. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais e dos juízes federais, a Justiça Federal, e dos tribunais e juízes eleitorais, a Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez, não se esqueçam, não existe Ministério Público Eleitoral. Quem faz, às vezes, atuando como se fosse, entre aspas, um Ministério Público Eleitoral, é o Ministério Público Federal, tá? Então, sempre é importante nós lembrarmos o seguinte, ó, o MPF atua perante quais órgãos do Poder Judiciário? Perante o STF, não é à toa que o Procurador-Geral da República participa de todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal, está lá sentado imediatamente à direita, né, do presidente do Supremo Tribunal Federal nas sessões do STF, tá? Além disso, perante o STJ, e não poderia ser diferente, afinal de contas, o STJ, além de ser o Tribunal Superior da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, é Tribunal Superior também da Justiça Federal. Nós já estudamos isso na Constituição. Além disso, né, ele vai atuar perante a Justiça Federal, os órgãos da Justiça Federal como um todo, né? Os TRFs, os juízes federais, nos juizados especiais federais, tá? E além disso, né, nos órgãos da Justiça Eleitoral como um todo, tá? Então não se esqueçam disso, tá? Aqui a gente tem uma questão bem característica dos concursos para o Ministério Público da União no âmbito de servidores e também para membro do Ministério Público Federal, tá? Quem atua perante a Justiça Eleitoral é o Ministério Público Federal. Professor, mas na comarca onde eu vivo, aqui na zona eleitoral, né, onde eu vivo, tá? Quem atua é um promotor de justiça. Verdade, isso acontece? Acontece, muito Brasil afora. Mas o promotor de justiça, quando age em nome de quem? Age em nome do Ministério Público Federal. A função institucional é do Ministério Público Federal e a gente vai ver como que isso funciona mais à frente na própria Lei Complementar número 75, tá? Então não se esqueçam aí do inciso 1º, tá? A gente já tinha visto isso lá na Constituição quando eu expliquei cada um dos ramos do Ministério Público da União, tá? Além disso, cuidado com o inciso 2º, porque ele fala a respeito de índio e questões que envolvam interesses da União. Quem julga disputa sobre direitos indígenas? Juiz Federal. Artigo 109, inciso 11 da Constituição, tá? Quem, né, julga causas em regra onde eu tenho um interesse da União? Juiz Federal, tá? Por isso que nós temos a participação do Ministério Público Federal. Por isso o inciso 2º. Vejam só o inciso 2º. Ó. O Ministério Público Federal exercerá suas funções. Inciso 2º. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Grifem, integrantes do patrimônio nacional, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um casarão histórico de Ouro Preto, tá? Que faz parte do patrimônio histórico nacional, naturalmente eu tenho que ter envolvimento do Ministério Público Federal, de um procurador da República, de um membro do Ministério Público
Federal. Ah, se eu tenho uma lesão ao meio ambiente em um parque, em uma reserva nacional, tá? Naturalmente eu tenho interesse da União, naturalmente eu tenho que ter a participação do Ministério Público Federal. Falei de índio, falei de Ministério Público Federal. Não se esqueçam disso, tá? Afinal de contas, a competência para julgar disputas sobre direitos indígenas é do juiz federal, artigo 109, inciso 11 da Constituição, ok? Então, ó, percebam a importância do artigo 37. Ele mostra pra gente perante quais órgãos do Poder Judiciário nós teremos a atuação do Ministério Público Federal, tá? Parágrafo único. O que temos no parágrafo único do artigo 37? Vejam só. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Podem marcar. Falei de controle de constitucionalidade, mesmo que seja uma decisão estadual, no âmbito da Justiça Estadual, o Ministério Público Federal é sim parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Nós já tivemos essa cobrança em concurso público. Marquem o parágrafo único do artigo 37, tá? Nós já tivemos essa cobrança em concursos anteriores para o Ministério Público da União, para servidores e também para membros do Ministério Público da União, né? No caso de membro, especificamente aí do Ministério Público Federal, ok? Artigo 38. Fala das funções institucionais. Vai repetir todas aquelas funções institucionais que nós já estudamos anteriormente, no início da Lei Complementar número 75, tá? Vejam só, são funções institucionais do Ministério Público Federal, as previstas no capítulo 1, 2, 3 e 4 do título 1. Tudo aquilo que nós estudamos, né, sobre as funções institucionais, sobre as competências do Ministério Público da União como um todo. Incumbindo-lhe especialmente, inciso 1º, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, tá? Inciso 2º, requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Já vimos isso lá no artigo 7º. É a mesma redação até aqui, ó, do artigo 7º. O mesmo acontecendo com o inciso 3º. O inciso 3º também repete a redação que nós vimos no artigo 7º da Lei Complementar número 75. Ó. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Então percebam, ó, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, idêntico ao que nós estudamos para o MPU de uma maneira geral, tá? No tocante, né, ao artigo 7º da Lei Complementar número 75. Então, qual que é a tendência do examinador aqui? Não é perguntar isso, ele vai fazer uma pergunta, né, repetida. Nós já vimos a importância do artigo 7º, já vimos a sua correlação, inclusive, com a PEC 37, que está em tramitação no Congresso Nacional. Então, tomem cuidado, sobretudo, daí para frente. Olha só o inciso 4º, ó, exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9º. Já tinha comentado isso para vocês lá no artigo 9º. Marquem o inciso 4º. Quem faz o controle externo da Polícia Federal? Ministério Público Federal. Da Polícia Rodoviária Federal? Ministério Público Federal, tá? Então não se esqueçam disso. Exercer o controle externo das atividades, né, das polícias federais, na forma do artigo 9º, tá? Inciso 5º. Participar dos conselhos penitenciários. Novidade aqui também, ó. Marquem o inciso 5º, tá? Falei 4º, né? Inciso 5º, tá? Participar dos conselhos penitenciários. Inciso 6º. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, que nós já vimos, quando componentes da estrutura administrativa da União. Então, exemplo, eu tenho um conselho no âmbito da Seguridade Social, tá? Um conselho, um órgão consultivo, né? Precisa ter ali a participação de um membro do Ministério Público? Sim. Qual Ministério Público? Ministério Público Federal. Afinal de contas, né? Quando eu tenho ali questões envolvendo a Seguridade Social, a Previdência Social, eu estou falando de algo que compete à Justiça Federal julgar e, naturalmente, a atuação de quem? Do Ministério Público Federal, defendendo os interesses ali, né, dos aposentados, por exemplo, né? Então eu tenho aí, né, o Conselho no âmbito da Seguridade Social e aí, naturalmente, quem vai ter o assento no respectivo conselho vai ser o Ministério Público Federal, tá? Inciso 7º, marquem o inciso 7º. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.
Não se esqueçam da Justiça Eleitoral, tá? Então, quem vai fiscalizar o cumprimento da pena no âmbito dos crimes federais de competência da Justiça Federal e dos crimes eleitorais de competência da Justiça Eleitoral? O Ministério Público Federal. Marquem o inciso 7º, tá? Cuidado, sobretudo, ó, com o inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 7º, tá? Porque o inciso 1º, 2º e 3º nós já estudamos e já vimos a importância dele lá no artigo 7º da Lei Complementar número 75, tá? O mesmo valendo, né, para o parágrafo 2º do artigo 6º, que nós já estudamos também, ok? Vamos finalizar por aqui o nosso vídeo. No nosso próximo encontro, vamos falar a respeito do artigo 43, quais são os órgãos do Ministério Público Federal, e aproveitar e fazer um comparativo com os outros ramos do Ministério Público da União, porque seguirão mais ou menos o mesmo padrão. Então aqui nós temos a clássica questão de concurso que vai comparar os órgãos do Ministério Público Federal com os órgãos do Ministério Público do Trabalho, com os órgãos do Ministério Público do Trabalho e com os órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Só que esse é assunto para o nosso próximo encontro, onde a gente vai traçar esse quadro comparativo entre os órgãos de cada um dos ramos do Ministério Público da União, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, fazendo a respectiva comparação.